fazer esta apresentação, que essencialmente a parte mais nova foi uma análise que foi possível realizar com parte da informação nossa, raiz, e parte da informação Altri, e foi curioso, portanto, obter os resultados que encontramos e que permitem concluir e planear algumas decisões. São estes temas. Muito rapidamente, o primeiro, como é que os programas de melhoramento começaram, e têm que começar, é reunindo um conjunto de materiais diversos sobre os quais depois se desenvolverão as novas populações, cada vez geneticamente melhores que a anterior. Primeiro que tudo, foi a seleção de ares peludos nas matas comerciais, feita, e resultou num conjunto de cerca de 700 indivíduos que as empresas integraram nos seus ensaios e integram por via da semente ou por próprio plantas que se podem obter pelo enraizamento dos seus rebentos, das árvores escolhidas e abatidas e os seus rebentos enraizados. Deixem-me passar para esta. A outra opção foi a importação de semente da Austrália, na perspectiva sempre de criar um ponto de partida muito diverso para sustentar o crescimento do programa a longo prazo. Isso também foi feito por ambas as empresas e ainda bem que foi feito, porque realmente estudos mais recentes confirmaram que a nossa população portuguesa poderia ser circunscrita, tinha uma origem muito circunscrita a esta parte da Tasmânia e, portanto, começar um programa só com esta diversidade genética era curto e, portanto, as empresas fizeram bem recolher, importar semente de outras origens para suportar e sustentar o crescimento a longo prazo dos respectivos programas. Houve, portanto, uma decisão de... portanto, criado este manancial de informação, o que as empresas fizeram ao longo de 30 ou 50 anos a Altri, 30 anos cerca o Raiz, foi criar sucessivamente populações cada vez melhores, mais evoluídas do que a inicial. Isto faz-se implementando o chamado ciclo de melhoramento genético, que é muito simples. Criam e escolhem-se os melhores progenitores em cada momento, cruzam-se esses progenitores entre si, produzem-se descendências que têm que ser testadas no campo e os seus indivíduos são os melhores indivíduos, têm que ser escolhidos para repetir o processo e, portanto, os melhores indivíduos são melhores do que qualquer um dos seus irmãos e são melhores do que os seus pais. Portanto, criamos, no final de um ciclo, uma subpopulação melhor que a anterior. Pegamos, portanto, nessa subpopulação, voltamos a repetir o processo, voltamos a obter uma nova população melhor que a anterior. Isto é o ciclo de melhoramento, foi o que as empresas fizeram ao longo destas décadas e que, enfim, lhes permitiram tomar as decisões e ter os materiais melhorados em produção. Recentemente, então, durante o ano de 2018, entendeu-se fazer algum tipo de análise conjunta com parte das informações das empresas. Vê-se, por exemplo, o número de ensaios que cada empresa conseguiu reunir, o número de medições trabalhadas. Medições são árvores, é um bocadinho diferente do número de genótipos que essas árvores representam, porque alguns dos indivíduos podem estar multiplicados, o que permite fazer uma apreciação melhor do seu valor, por causa das medições repetidas e da média que se obtém. Por exemplo, os ensaios de ambas as empresas tinham sobrevivências parecidas, tinham idades também parecidas, um pouco mais velhos dos ensaios da Altri. Os nossos materiais do Raiz havia mais materiais, maior percentagem de materiais multiplicados, em compensação a Altri tinha mais indivíduos obtidos por polinização controlada, portanto, com pedigrees mais robustos e antigos, e os ensaios são também um bocadinho diferentes. Os ensaios Raiz são um pouco mais pequenos no terreno e os da Altri um pouco maiores, não é? Maior dimensão. Para a análise era muito importante que houvesse pontos de ligação entre as populações, entre os dados, e realmente isso acontecia. Havia 10 clones em comum, 10 clones que se repetiam em 117 ensaios dos 189 da Altri, do Raiz, e em 11 ensaios do total dos ensaios da Altri. Portanto, foi a existência destes materiais que permite depois o método de trabalhar aparentemente dados disjuntos.
foram medidas, e aqui, claro que há outras variáveis importantes e que as empresas têm trabalhado e melhorado, como sejam, obviamente, não é necessário discutir, a densidade e o rendimento. Neste momento só foi trabalhado, só foram estudados o volume. Volume obtido por medições de diâmetro e de altura, e a mortalidade também foi recolhida. Isto permite fazer uma estimativa do volume médio da árvore típica daquele indivíduo e da taxa de sobrevivência que também apresenta. Estes dois índices juntos, percebe-se porque é que permitem obter o outro índice mais complexo, que é o volume por hectare. Portanto, o resultado do volume individual e da sobrevivência que determinado indivíduo consegue obter em determinada circunstância por unidade de área. E é realmente este que nós vamos agora acompanhar nos próximos slides, o volume por hectare. Percebe-se que os ensaios não são os ensaios típicos, têm alguma dificuldade de tratamento, são ensaios muito desconectados, com nem todos os materiais, não podíamos ter 200 mil ou 100 e tal mil indivíduos repetidos consistentemente em todos os ensaios, portanto são ensaios que fogem um bocadinho aos ensaios típicos, onde as repetições são completas, existem todos os tratamentos em todos os ensaios, portanto só modelos atualizados de tratamento deste tipo de ensaios muito desbalanceados é que permitiriam o seu tratamento, enfim, trabalhar esses dados. Fizemos outros tratamentos matemáticos aos dados para permitir, então, a sua melhor utilização e a obtenção de dados mais rigorosos. Nomeadamente, só uma referência ao método BLUP, Best Linear Unbiased Prediction, é um método que vem sendo utilizado por todo o melhoramento vegetal e animal, e desde nos anos 90 para a floresta. O Raiz, muito cedo, desde 96, começou a utilizar esta metodologia e é realmente muito atual e quase decisiva a sua utilização em programas de melhoramento avançados. Quais foram os resultados? Desculpem, vou passar logo para este, que é a dispersão dos materiais estudados, cerca de 200 mil genótipos, segundo um referencial centrado aqui a 1, e, portanto, para lá os melhores indivíduos, para cá os piores indivíduos. Verifica-se aqui uma fuga à normalidade resultante dos trabalhos de melhoramento. Portanto, a população de 200 mil indivíduos que as empresas colocaram à análise, parte da população já está desviada positivamente relativamente ao centro, que é representado pelos progenitores iniciais selecionados e constituídos para o início do programa. E realmente há indivíduos muito deslocados que apresentam realmente muito ganho. Portanto, é dentro desta panóplia de indivíduos que as empresas estão a utilizar alguns para em desenvolvimento para as suas florestações e dos privados. E quais são as metodologias de desenvolver qualquer material? A primeira é a chamada via clonal, isto é, um indivíduo cujas cópias existem por vários ensaios, foi avaliado e consistentemente deu boa informação, pode ser então multiplicada em larga escala e utilizadas essas plantas para fazer floresta. Esta é a via clonal. O Raiz, a Navigator, utiliza bastante este procedimento. Mas multiplicar o glóbulos não é nada fácil. O glóbulos não é como outras espécies de eucalipto que se multiplica facilmente. E Portugal, nomeadamente a Selva, foi precursora na multiplicação de glóbulos. Este parece que é o primeiro glóbulos multiplicado nos anos 70, e depois, nos anos 90, o Raiz, ou a Só Porcel na altura, também desenvolveu essa capacidade, nomeadamente até por outras metodologias de micropropagação, enfim, mais experimentais, não tão de larga escala, mas também interessantes. Portanto, multiplicar o glóbulos é uma vantagem, mas não foi fácil dominá-la.
A segunda opção é fazer cruzamentos controlados. Portanto, qualquer coisa parecida como o desenvolvimento de semente híbrida que nós compramos, de milho. Portanto, identificam-se 2 indivíduos, 2 progenitores, de elevada qualidade genética e força-se o seu cruzamento, a produção de semente, através de polinização controlada artificial, feita por humanos. Portanto, isto, feito em larga escala, sobre muitas cópias destes indivíduos, do A e do B, cruzando-se entre eles, produz um lote de semente de elevada qualidade. É um trabalho que a Altri domina e que tem implementado para desenvolver os seus melhores materiais. Também foi sendo construído, desenvolvido ao longo do tempo, especialmente a operação e tornar ligeiro este trabalho manual muito delicado. Finalmente, uma outra opção parecida com esta, mas um bocadinho mais natural, sem intervenção humana, mas consiste na realidade na mesma, que é no mesmo procedimento, que é colocar os indivíduos bons numa área tratada de certa maneira e deixar que a natureza promova os cruzamentos aleatórios entre eles. A semente, as cápsulas a recolher e a semente a obter, será uma semente melhorada, pois com certeza é resultante daqueles indivíduos que já por si são melhorados, e também é, portanto, uma via para colocar no campo planta melhorada. De um ponto de vista agora muito sintético, pode-se ver como é que aquelas vias, que tipos de materiais, quantidades e ganhos genéticos têm sido possibilitados por esta via. Os clones do raiz, da Altri e da Ence, ali são 6 clones da Altri e não 5. E os ganhos de 44%, 26%, 31%. Os lotes de polinização que a Altri tem vindo a fazer, uns mais antigos e outros mais modernos, mais atuais, envolvendo cruzamento de indivíduos melhores, que se assemelham aos ganhos clonais, são do mesmo género, dos clones do raiz. Outros cruzamentos um pouco mais antigos e, finalmente, o ganho do pomar de semente da Navigator. Portanto, há diferentes tipos de ganhos, mas, apesar de tudo, um ganho que contrasta com este, que foi o obtido pelo método nos lotes comerciais que estão naqueles ensaios analisados. Este valor é próximo de 1, portanto é neutro, não há ganho nos lotes comerciais e há ganho nestes materiais todos, nestas várias vias utilizadas pelas empresas. Só para realçar que estes ganhos, primeiro, estão condicionados a uma silvicultura mínima, um pouco mais que mínima, isto é, admite-se e tem que se assegurar que há um tratamento da terra, uma gestão das plantas e da floresta razoável. Também não está contemplado eventos como sejam geadas ou outros que portanto estes ganhos não se verificam nessas condições, assim como por exemplo também de pragas. Portanto, isto é para condições normais de desenvolvimento de uma floresta e ocorrem estes ganhos. Pontualmente, as empresas terão já alguns clones, alguns lotes de semente um pouco mais robustos para algumas destas condições. Por exemplo, um clone mais resistente para a geada, ou um lote de semente mais resistente para determinada praga, mas, enfim, estes são ganhos genéricos para condições normais. Talvez o último minuto neste slide, que é parte do anterior, são aqui os ganhos, mas que tem a largura da produção atual que existe por parte das empresas, sobre uma linha de demanda anual do mercado para reflorestar anualmente 20 mil hectares. É um exemplo. Portanto, o que se observa é que as várias opções operacionalizadas pela empresa só suprem metade das necessidades. O engenheiro Serafim, há bocadinho, deu-me fogo para dizer que é um crime florestar este resto da área, anualmente, com ganho zero. É um crime, porquê? Porque vai subaproveitar aquela área de terreno por 36 anos. Versus a hipótese que seria
florestar com material deste género. Portanto, o que se impõe, o que este slide nos obriga é de redimensionar esta capacidade para suprir toda a demanda, para qualquer hectare plantado a partir de hoje. Só uma breve história, uma breve perspectiva do futuro. Estes clones, estes materiais foram desenvolvidos há 10 anos atrás. O melhoramento anda às vezes para 10, 15 anos, o melhoramento não parou, e o que acontece é que já estamos a trabalhar com material muito melhor do que o que está e o que se propõe no slide anterior. Portanto, estes materiais poderão proximamente ser substituídos por outros mais produtivos, estimamos 60%, 70%, é possível, já estamos com eles nas mãos, já os temos identificados, é confirmar o seu valor e torná-los operacionais. Terminava. Obrigado, José Alexandre. Não derrapámos completamente, estamos um bocadinho, mas eu gostava só de dizer uma coisa, portanto, a prerrogativa de estar aqui, é que foi preciso esperar 30 anos para conseguirmos fazer este trabalho. Quer dizer, falámos há pouco de cooperação, de transparência e de possibilidade de integridade, e este é um exemplo prático disso, em que, ao longo do tempo, as empresas desenvolveram individualmente programas de melhoramento, finalmente juntámos as duas coisas. E outra coisa que não está aqui dita, mas que começámos a fazer, até antes de começar este trabalho daqui, foi que trocámos materiais entre nós e estamos a fazer sementes que resultam dos melhores materiais da Navigator e dos melhores materiais da Altri e dos melhores materiais da ENSE. Portanto, estamos a fazer essa colaboração a três, só para dar um sinal positivo, nem tudo é perdido, demora tempo, mas chegamos lá. Passando de seguida para a Cristina Marques. A Cristina vai fazer uma apresentação sobre o eucalipto, um recurso sustentável em Portugal. A Cristina trabalha... O Lourdes Ferreira tirou uma dica um bocadinho, dizia que trabalha há 30 anos no Raiz, é impossível a Cristina trabalhar há 30 anos no Raiz. 28. 28, ok. Mas enfim, mas de qualquer maneira ninguém diria. A Cristina tem um doutoramento em Engenharia Florestal e Biotecnologia pela Universidade do Estado da Carolina e tem trabalhado durante estes anos todos na área digamos, das culturas de tecidos, marcadores moleculares, da biotecnologia ligado ao eucalipto e hoje tem funções novas dentro do Grupo Navigator e está a coordenar projetos colaborativos de investigação e de comunicação nestas áreas. Portanto, Cristina, obrigado pela tua participação. Obrigada. Então, continua em português, certo? Continuamos em português. Ok. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho e obrigada também por estarem na sala, apesar deste título pouco inovador e pouco original para esta audiência, apesar das keywords que aqui estão serem muito sexy e felizmente já falámos amplamente delas. Sustentabilidade, todos estamos conscientes da importância. Portugal também é uma keyword que está na moda hoje em dia. E o eucalipto, não diria que está na moda, mas certamente é uma keyword bastante ouvida e bastante batida, o que é sempre um desafio interessante. Ora bem, no paper que encontrarão nos proceedings, nós apresentamos dados, indicadores de sustentabilidade. Portanto, é um resumo que apresenta alguns indicadores de sustentabilidade relativamente à criação de valor e de empregos da floresta plantada de eucalipto, portanto, valor e empregos para as pessoas em Portugal. E também apresentamos alguns dados sobre o impacto da floresta plantada de eucalipto em termos de recursos naturais como a água, o solo, a biodiversidade, o ambiente, impacto no planeta, já não só, também a nível de Portugal, mas a nível geral. Dito isto, vou dizer que não vou falar do que está nos proceedings, porque vocês podem ler com calma, o que é ótimo, no fim de semana. Porque era um assunto muito maçudo para falar em 15 minutos, mas vou falar de um assunto quente, um assunto que é o eucalipto e a água, que é um tema que é talvez um dos temas mais controversos que se utiliza hoje um bocadinho como argumento contra a plantação de eucalipto em Portugal e em muitos sítios do mundo. E, portanto, a minha esperança é que no fim desta conversa breve todos concordem comigo em algumas ideias base. Um é que os eucaliptos têm sido amplamente estudados e, apesar de ainda haver imenso a estudar,
têm sido objeto de estudos em várias partes do mundo, de vários tipos de profissionais. E é um género de plantas muito versátil e muito interessante. E depois, o mais importante é que eu espero que todos fiquemos mais conscientes do tipo de perguntas que temos que fazer e não do tipo de respostas que temos que dar quando se pensa no impacto do eucalipto nos recursos hídricos, e isto pode-se generalizar ao impacto do eucalipto noutros tipos de recursos. Portanto, dada a controvérsia que estas espécies, que diversas espécies de eucaliptos têm gerado no mundo inteiro, e é interessante, isto acho que são palavras tuas, Luís, é interessante mencionar, escreveste em algum sítio, que são quase as espécies florestais ideais, em termos de adaptabilidade, de produção de madeira. Portanto, a pessoa quando olha para um eucalipto de uma plantação comercial vê um tronco. Não é? Quando olha para uma vaca leiteira vê... Não é? Portanto, é uma espécie florestal quase, por definição, é ideal. E, apesar disso, tem, de facto, em todo o mundo levantado ampla controvérsia e, felizmente, por causa disso, felizmente para pessoas como eu, que somos investigadores, têm sido estudados a vários níveis, a nível da árvore individual, a nível da população, a nível dos ecossistemas, em diferentes áreas do saber, seja a genética, a civicultura, a bioquímica, a ecologia, e também de diferentes formas, em termos da sua fisiologia, em termos do impacto no ecossistema, em termos do consumo de água, em termos de serem sumidores de carbono, etc. Portanto, têm sido estudados de várias formas. E, como resultado desses estudos, sabemos hoje que o género eucalipto, que tem mais de 700 espécies e que são, no mundo, o género mais utilizado por imensos países para produzir madeira de forma intensiva, são organismos muito versáteis, adaptam-se a diferentes geografias e são utilizados em diferentes geografias para produzir diferentes produtos. Em Portugal, todos que sabem que o mais utilizado é a pasta e papel. Há países do mundo onde eles são utilizados para produzir no extremo oposto de carvão e são fonte de subsistência para pequenos produtores, fonte de subsistência e de algum rendimento. É também interessante citar que as florestas plantadas, quando adequadamente geridas, são também fontes de alguns serviços de ecossistema que são interessantes, como o controle da erosão nos solos, como a reciclagem de nutrientes, a purificação do ar, entre outros. Então, vamos passar agora para a questão desta apresentação. Será que os eucaliptos, de facto, consomem muita água? É a pergunta a toda a gente. E eu, antes de responder à pergunta, se calhar peço a vossa paciência aqui para vos falar um pouquinho do ecossistema, do ciclo hidrológico. A água, a precipitação, que é um fator muito importante, quando cai, é interceptada pela copa das plantas, neste caso das árvores, e parte dessa água que é interceptada evapora. Diferentes plantas têm diferentes taxas de interseção, outra parte chega até ao solo. Da parte que chega ao solo, há uma parte que escorre para os rios, para os cursos de água, para o mar, e há uma parte que é infiltrada no solo. Dessa parte que é infiltrada no solo, há uma parte que alimenta as reservas, os lençóis freáticos, e há outra parte que é utilizada pelas plantas e parte volta a evaporar, outra parte fica nas várias estruturas das plantas. E este ciclo hidrológico, o balanço da água neste ciclo é uma coisa extraordinariamente dinâmica, é uma coisa que depende do coberto vegetal, depende das propriedades do solo e depende do ambiente, da temperatura, do vento. Tudo isto é altamente dinâmico, portanto a Terra é um sistema fechado. Ora bem, ainda antes de responder à questão, eu só queria apresentar-vos este estudo que está no quadro azul, de uns colegas brasileiros que no mesmo local compararam, no fundo, estes balanços hidrológicos entre floresta nativa, o cerrado brasileiro, e os pinheiros, floresta de pinheiro, e também floresta de eucalipto. E estes autores, as conclusões, podemos tirar aqui vários tipos de conclusões, mas eu saliento aqui o facto de, neste caso, neste sítio, a floresta nativa, o cerrado brasileiro, resultou em maior infiltração de água para os lençóis freáticos. Eu não consigo apontar, é o valor aqui inferior de 556. Por sua vez, a floresta de eucalipto resultou em menor infiltração de água, mas pensando noutra perspectiva, pensando na produção de madeira, que é onde está a linha, onde está aquela seta azul, comparem a produção de madeira entre o cerrado
e uma plantação de eucaliptos glóbulos. A amarelo está a taxa de transpiração. O glóbulos também, no fundo, foi muito eficiente em libertar água para a atmosfera. E este é um dos valores que habitualmente se questiona relativamente ao eucalipto e que, no fundo, quase que traduz também o consumo de água de eucalipto. Acontece que neste site o valor foi de 784 milímetros, mas outro estudo que está referido em baixo, um estudo de Bandon e Doody, de 2015, em 11 sítios diferentes, apresenta valores que variam desde 230 até, grosso modo, 800 milímetros. Portanto, isto comprova que o consumo de água pelo eucalipto, na verdade, depende. A resposta seria depende. Depende do sítio, depende da precipitação, depende do sol, depende também das técnicas de gestão. E, portanto, o valor que é muitas vezes citado na literatura de 1000 milímetros, é um autor muito conhecido, Lima, é um valor verdadeiro para determinadas circunstâncias, mas em biologia as circunstâncias condicionam muito as respostas. E, aliás, poderíamos pensar também de uma forma diferente, poderíamos pensar, mas então o que é muita água? O que é consumir muita água? Consumir muita água relativamente aqui. E nós, aquilo que sabemos, seguramente, é que o eucalipto, na sua madeira, retém muito pouca água. Este estudo, que é questionável, porque, mais uma vez, se refere às circunstâncias específicas onde os dados foram obtidos, compara o consumo de água para produzir madeiras de diferentes tipos, madeira de eucaliptos, madeira da Mata Atlântica, isto, mais uma vez, é um estudo brasileiro, e também outros produtos, como, nomeadamente, E os eucaliptos são fábricas muito eficientes para produzir madeira. A outra coisa que temos que pensar é que o coberto vegetal impacta também, de facto, a capacidade de infiltração de água no solo. E nós hoje já sabemos que as florestas são muito importantes para alimentar a vida do solo. E a vida do solo talvez seja uma das próximas fronteiras muito interessantes do conhecimento que está por explorar. E o coberto florestal, a maior parte das espécies florestais, sejam maior ou menor porte, têm de facto o seu sistema radicular muito superficial, os eucaliptos não são exceção, e alimentam a vida e a capacidade de retenção de água desse coberto vegetal. Ora bem, eu acho que vou concluir sem dar uma resposta direta à pergunta. E vou dizer que aquilo que realmente é importante fazer, e o Raiz tem feito isso, é importante fazer a monitorização do impacto do eucalipto em cada condição. E a monitorização significa avaliar os balanços hídricos regionais, significa fazer um zoneamento ecológico em termos das condições edafoclimáticas de cada local, enfim, e ir monitorizando os fluxos de água e os balanços de água em cada caso. Para isso precisamos de ferramentas adequadas, que temos vindo a desenvolver, precisamos de desenvolver conhecimento, isso demora tempo e exige algum talento. Para concluir, não vos vou dar então uma verdade absoluta, nem vos vou dar meia verdade. A mensagem que gostava que retivessem era que os eucaliptos são árvores que têm sido amplamente estudadas, são árvores muito versáteis, são intermediários do ciclo hidrológico, têm um consumo de água ajustável às condições e são máquinas biofábricas muito eficientes na produção de madeira. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. E peço desculpa por ter pressionado agora. Estamos a ficar com o tempo comido. Vou passar a palavra ao Dr. Pedro Carrasqueira, com uma apresentação sobre a utilização de lasers terrestres para a avaliação de florestas de eucalipto. O Dr. Pedro Carrasqueira não trabalha há 30 anos na indústria, safa-se deste estigma aqui, deste friso. Tem uma área diferente dos normais pessoas. Ele tem uma formação superior em matemática e um PhD em sistemas de apoio à decisão para a ciência pela Universidade de Coimbra. Tem trabalhado como professor no Instituto Politécnico de Tomar e Viseu e recentemente trabalha no Raiz, onde tem como função, sobretudo, trabalhar em sistemas de análise de dados e de informação e modelação para apoio a sistemas de suporte de gestão florestal sustentada. Pedro, obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então vou apresentar um trabalho de aplicação de método de scanner por laser terrestre
para utilização em inventário florestal de floresta de eucaliptos glóbulos, portanto, neste caso, depois aplicado a um caso de estudo do grupo. Este trabalho foi desenvolvido por mim, pela engenheira Margarida Silva e pelo engenheiro Sérgio Fabres. Portanto, vou começar por descrever brevemente o sistema TLS, portanto, o Sistema Terrestrial Laser Scanning. Depois darei uma breve descrição das características de ambos os métodos, TLS e do método de inventário convencional. De seguida, veremos a implementação do método TLS no inventário convencional, no método TLS no inventário florestal, naturalmente, por último, as conclusões e desenvolvimento, linhas de desenvolvimento de trabalho futuro. Portanto, o método TLS é um método de scanning, portanto, de áreas através de raios laser, em que se recolhe informação a partir da emissão de raios laser sobre uma determinada área. Este método permite realmente a obtenção de informação bastante detalhada, com elevada precisão e também com rapidez. Portanto, num equipamento que pode não ser portanto, mais avançado, recolhe 50 mil pontos por segundo, portanto, em termos de informação. Essa informação tanto diz respeito à localização espacial dos pontos, como a informação de refletância, que permite, portanto, depois extrair outros dados. Ora, o inventário florestal, portanto, é algo que é imprescindível para o conhecimento das propriedades e para o planeamento, é, por norma, um trabalho dispendioso e também bastante trabalhoso e muitas vezes tem baixa precisão, isto porque é feito com pouca frequência, portanto, durante o ciclo de vida dos povoamentos. Por exemplo, no eucalipto, normalmente, é feito o inventário aos 5 anos de idade e depois a idade pré-corte aos 11 anos. Isso, portanto, limita um pouco o conhecimento das várias fases de evolução da planta. Portanto, por outro lado, também são recolhidos poucos dados biométricos da árvore, geralmente o diâmetro, a altura de 1,30 m e a altura das árvores, sendo que muitas vezes é medida só a altura de um subconjunto de árvores, portanto, de cada parcela selecionada. Além disso, ainda é sujeito a erros humanos, porque a medição tem evoluído e com equipamentos, aparelhos diferentes, mas mesmo assim ainda é feita naturalmente em termos de inventário convencional pelo meio, através de mão de obra, portanto meio humano, e daí introduzir mais alguns erros. Ora, em termos de o método TLS, já tem sido estudado e investigado no setor da floresta sensivelmente há 2 décadas, tem vindo a ser investigado, tem-se desenvolvido trabalho ao nível de recolha dos atributos básicos das árvores, como referi, também a nível de determinação de outros atributos, tais como o volume do tronco e dados das componentes de biomassa, temos biomassa total e a nível dos ramos. Por outro lado, o método tem sido ultimamente também utilizado para obter, portanto, na ecologia florestal, ou seja, a estimação do índice da área foliar, da estrutura de copa, da distribuição da área foliar, etc. Isto devido, portanto, a toda a informação que é possível recolher atualmente por estes equipamentos, que vemos aqui do nosso lado esquerdo um exemplo de um equipamento TLS, é montado, portanto, no campo e faz, então, uma leitura de 360 graus, portanto, em termos na horizontal, e na vertical, dependendo dos aparelhos, 270, 320 graus, o que permite depois reconstruir com a informação recolhida, a reconstruir, por exemplo, o povoamento, tal como vemos ali na figura, portanto, do lado direito.
Portanto, dá-nos uma boa percepção, isto só a partir de toda a informação recolhida. Ora, os principais passos, portanto, temos agora os principais passos do método de TLS. O método desenvolve-se, portanto, em duas fases. Uma é a recolha de dados no campo, com o equipamento, como vimos. A outra é depois o processamento de todos os dados obtidos, começando pela georreferenciação da nuvem de pontos recolhida, até depois o processamento, desenvolvendo-se por várias fases, até chegarmos à individualização da árvore, de cada árvore, e ao cálculo dos diversos parâmetros, variáveis endométricas da árvore. Portanto, no nosso caso de estudo, aplicamos o método a uma propriedade localizada em Valongo, portanto, próximo do Porto, uma propriedade do grupo de Navigator Company. Consideramos 3 parcelas circulares com 12,60 metros de raio, portanto, cerca de 500 metros quadrados de área, em plantações de primeira rotação e com 8 anos de idade. Temos, portanto, ali na figura da direita a localização das 3 parcelas dentro da propriedade. Na da esquerda temos ali uma visão geral da propriedade e também uma figura da plantação. Ora, portanto, a recolha de dados para fazer a análise comparativa nestas parcelas, recolhemos os dados pelo método de inventário convencional, portanto, foram medidos os diâmetros e a altura de todas as árvores com os equipamentos, e foi também então realizado o scan através do aparelho TLS nas três parcelas, considerando 5 scans em 2, na parcela 1 e 2, e 9 scans na terceira parcela, isto para aferir questões, portanto, de precisão. Como vemos na figura da esquerda, os 5 scans, um ao centro e 4 distribuídos no limite da parcela. Na segunda temos então os 9 scans aplicados na terceira parcela. Ora, portanto, seguiu-se então o processamento de dados, o próprio equipamento consegue recolher o posicionamento, portanto, em termos de coordenadas, a partir daí e também através de alvos distribuídos ao longo da parcela, consegue-se reconstruir, porque vejam que os scans todos realizados são depois agrupados, portanto, todos identificadas as corretas posições, sobrepostos, agrupados de forma a termos uma representação total de cada árvore da parcela. Esse trabalho, portanto, realizando esse trabalho, chegamos ali à primeira figura em cima, portanto, a imagem das árvores, portanto, da parcela selecionada. Aplicando então métodos matemáticos e algoritmos, sobre aqueles dados, conseguimos passar as várias fases do processo. Em primeiro, classificamos os pontos entre vegetação e terreno, e consegue-se logo separar e ter ali um modelo digital do terreno e o próprio solo também, e a vegetação, portanto, na terceira imagem em baixo já temos só a vegetação sem o terreno. Claro que a vegetação depois ainda tem ruído, que foi captado, ainda tem outliers, que é necessário retirar, e, portanto, temos que fazer essa limpeza através de filtros, métodos estatísticos, e vemos a primeira imagem em cima, que já é, pode não se conseguir ver com a devida percepção, mas já é mais limpa, vamos lá, já as árvores já estão mais isoladas que a anterior. Seguida, com essa nuvem de pontos já trabalhada, conseguimos isolar, portanto, com novos algoritmos, conseguimos isolar cada uma das árvores. Portanto, naquele conjunto todo, consegue-se, portanto, isolar em conjuntos cada uma das árvores. Com esse isolamento, trabalha então os métodos de cálculo sobre cada uma dessas nuvens de pontos isoladamente. E esses métodos permitem então efetuar medições na árvore de forma a retirar então os diversos parâmetros. No nosso caso, começámos por analisar a questão do diâmetro, então a altura de 1,30 m e a altura total da árvore. Vejamos que aparecem aquelas secções cilíndricas, e
conhecido, portanto é medido tanto o raio, que depois a partir de todas as outras medidas, como a altura de cada um dos cilindros. Ora, esse processo é todo desenvolvido aqui numa sequência de passos, portanto implementadas no software Computri, que nos faz desde a separação até a obtenção das variáveis. Portanto, vimos que o método conseguiu identificar todas as árvores, medir os respectivos valores, portanto, e identificar a sua posição, independentemente da presença de vegetação nas parcelas, de ramos, galhos, etc., que de alguma forma também interferem, mas que os métodos já conseguem, na sua maioria, eliminar. Temos então uma análise dos dados obtidos para a parcela 3, uma análise de regressão dos DAPs, portanto dos diâmetros, neste caso das alturas, começamos pelas alturas, da medida no campo versus a medida pelo equipamento e obtida, portanto, pelo método TLS. Vemos ali então portanto, o comportamento linear, ou seja, de ajustamento de ambas as medidas. Depois, ao centro, temos então a dispersão. Aqui do lado direito, temos o posicionamento que foi completamente identificado de cada árvore, e a intensidade, portanto, do ponto tem a ver com a diferença maior ou menor da altura de uma medição em relação à outra. Por último, a análise da regressão, portanto, para as 3 amostras, onde verificamos que o aumento do número de scans aumentou consideravelmente a precisão dos resultados. A mesma análise para efeitos do diâmetro, vemos aqui até de forma mais explícita que nos cantos, vamos lá, da parcela, nomeadamente aqui, estas duas árvores, aqui estas duas e esta, têm ali diferenças maiores de diâmetro, isto sobretudo devido à forma de não terem sido completamente representadas à forma de scanning. Portanto, com scannings bem posicionados, consegue-se realmente, como vemos todos aqueles pontinhos, e identificar com muito detalhe a própria medida da árvore. O seu posicionamento foi completamente definido. Portanto, como conclusões, podemos comprovar realmente que os algoritmos conseguiram o que pretendíamos a nível de identificação das árvores e de medição dos respectivos parâmetros endométricos. Por outro lado, o número de scans tem uma influência significativa na qualidade dos resultados e, portanto, é necessário ponderar portanto, utilizar o número adequado para obtermos resultados com elevada precisão. O seu posicionamento também é muito importante para evitar efeitos de oclusão de algumas árvores, e essas não há hipótese porque isto é visual, portanto, se a árvore estiver escondida, ele não mede de todo, não identifica de todo, se essa situação se verificar. Portanto, o método, outro facto muito importante é que o método fornece uma multitude, vamos lá em inglês, de informação adicional que pode ser útil a nível de planeamento florestal, a nível de copa, de volume de copa, etc., que podemos retirar. Portanto, como linhas de trabalho e implementar a precisão dos algoritmos utilizados e a própria estrutura da rotina para extrair os dados, medir outros elementos, portanto, tais como o volume de copa, a biomassa, o volume total de biomassa, e, eventualmente, utilizar também outros equipamentos que têm surgido, nomeadamente de TLS Mobile, em que é acoplado numa mochila, por exemplo, e se circula ao longo da floresta, e se recolhe a informação também já com bastante precisão. Por último, tenho aqui um vídeo que vimos com a visão que conseguimos ter, portanto, a partir da nuvem de pontos, os dados recolhidos, das várias perspectivas portanto, da parcela, todas as árvores da parcela. E conseguimos, com o zoom, identificar ali tudo, ou com algum detalhe, muita informação acerca, portanto, de toda a composição da parcela. Obrigado pela vossa atenção.